Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Os dinossauros existiram? E se eles existiram, por que a Bíblia não fala sobre eles? Ou será que a Bíblia fala? Bom, nesse vídeo nós vamos responder a estas perguntas. Este vídeo estará na playlist O Universo e ele é a continuação do mundo pré-adâmico. Eu vou falar do ponto de vista bíblico, mas embora eu não sou um cientista ainda, mas eu vou comentar algumas coisas importantes dentro da ciência para a gente chegar na Bíblia. Eu indico aqui os canais Inteligentista, Ciência de Verdade, inclusive no vídeo 134, o assunto traz, esse vídeo traz muitas informações sobre o assunto de hoje aqui. E você ainda pode pesquisar no YouTube Adalto Lourenço, dinossauros. Você vai encontrar muitas informações científicas. Esses canais, estes cientistas são maravilhosos e mais, são servos de Deus. Inclusive quero agradecer ao Douglas do canal Inteligentista que se inscreveu aqui no nosso canal. Meu muito obrigado, espero, Douglas, que você assista esse vídeo e um dia eu quero te entrevistar, quero marcar uma entrevista com você. Deus te abençoe, muito obrigado pela inscrição. Bom, gente, a palavra dinossauro é uma palavra moderna, uma palavra recente. A grosso modo, ela quer dizer algo como répteis ou lagartos terríveis. Ou seja, dá uma impressão de que eram animais enormes, gigantes e impressionantes. De fato, muitos deles chegaram a ser grandes. Mas assim, a ciência moderna, eu vou chamar aqui da ciência do evolucionismo. Essa ciência prega que os dinossauros existiram há milhões de anos atrás. Há milhões, há muito tempo atrás, antes do homem pensar a existir. A propósito, a visão teológica de hoje procura concordar com essa ciência da evolução. Para quê? Para não ser taxado de bobo, para não ser discriminado. Mas a verdade é que a Bíblia fala determinadas coisas e a ciência tem que ir atrás e descobrir o que a Bíblia está dizendo. Essa é a mais pura verdade. Então nós vamos confrontar, vamos ver algumas coisas aqui pela palavra. E assim, no evolucionismo, os dinossauros viveram há milhões de anos, mas pela Bíblia, eles foram criados por Deus no quinto dia. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Algumas versões modernas colocam como baleia, mas são grandes, no original hebraico tem a ver com monstro marinho. E todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Muito bem, resumindo aqui, Deus fez esses grandes animais, esses grandes monstros marinhos, exatamente no quinto dia. No sexto dia, Deus completou a sua criação com todos os animais e também com o homem. Então, pela Bíblia, os dinossauros foram criados um dia antes do homem. Mas nós vamos ver mais para frente aqui nesse vídeo. A ciência moderna diz que eles foram extintos através de um grande asteroide que se chocou com o nosso planeta Terra. Ele acabou levantando poeira, o sol foi escurecido, não houve mais como a vegetação prosperar, os herbívoros foram morrendo, os carnívoros também, assim eles foram extintos. Como eu disse na introdução desse vídeo, há uma linha teológica que sempre procura entender as coisas mediante ao que a ciência diz, e isso inclui o evolucionismo.
Então, nesta visão que eu vou passar agora, eu um dia já acreditei também. Então, essa linha teológica diz que este asteroide, na verdade, era Satanás, que foi expulso do céu, foi jogado na Terra e foi o período que ele trouxe a extinção aos dinossauros. Até que, de certa forma, poderia ter base bíblica. Ezequiel 28, Ezequiel 31, e aquilo que o próprio Jesus falou: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, no livro de Ezequiel fala que houve luto quando, ao som da sua queda, as nações se tremeram. Então parecia assim, encaixa perfeitamente com essa ideia do asteroide. Mas por que então que eu não acredito mais nesta linha teológica? A resposta é muito simples, porque a Bíblia mostra que os dinossauros conviveram com os homens, com os seres humanos. E há evidências científicas para isso. Vamos ver juntos. Desenhos nas cavernas. Temos pintura, escultura, os desenhos nas famosas pedras Inca, no Peru. Temos ali um guerreiro em cima de um Triceratops, além do Tiranossauro Rex. Temos registro fóssil. E o mais impressionante, nós temos fotos de uma praia na Califórnia em 1925 e foi encontrado um dinossauro que provavelmente é da família dos plesiosauros, ou seja, um animal mais aquático. Ali a sua cabeça e todo o seu corpo estava em estado de putrefação. Mas, segundo o que foi visto, não seria mais do que uma semana, ou seja, era muito recente. Isso em 1925, ainda não tem 100 anos. Eu estou gravando esse vídeo em 2019, ainda falta pelo menos 6 anos para que essa foto chegue ao seu centenário. Temos ainda em 1977 um navio com pescadores japoneses que foram na costa da Nova Zelândia e encontraram um animal marinho, também já em estado de putrefação. Não deu para saber exatamente o que ele era, mas com certeza não era uma baleia. Com certeza é algo que não é comum de se ver. Provavelmente um dinossauro. Muito bem, pessoal, nós vamos ver pela Bíblia agora e pelo hebraico algumas informações importantes para a gente entender como os dinossauros estão inseridos na Bíblia. Primeiro, você está vendo aí na tela a letra Rei, pode ser chamada também de Re. Esta letra, quando nós usamos a expressão Ra, ela quer dizer um artigo. Então, nós temos como exemplo um dos filhos, o primeiro filho de Noé. Na nossa Bíblia ele é chamado de Sem, mas em hebraico é Shem. Shem quer dizer nome. Quando nós temos o Ra em primeiro, então fica Ha-Shem. Aí se trata de o nome. É uma das expressões modernas que os judeus hoje chamam a Deus. Eles não costumam falar Deus, eles normalmente falam o Eterno, ou é muito comum ouvirmos Hashem. Isso quer dizer o nome. Outra palavra, Mashiach, que quer dizer o ungido. Mas quando temos a palavra Ha-Mashiach,
quer dizer o ungido, o Messias. Estamos falando daquele que foi prometido por Deus e nós sabemos claramente quem é o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, quer dizer, Yeshua é o Messias. Agora vamos ver do lado oculto da força, digamos assim. Nós temos a palavra Satã. A palavra Satã quer dizer opositor, adversário. Mas a partir do momento que nós colocamos o artigo Ha-Satã, passa a ser Satanás, literalmente. Se você entendeu essa explicação que eu falei agora, vai ficar fácil para você entender a questão dos dinossauros. Como eu falei no começo desse vídeo, a palavra dinossauro é uma palavra recente. Então, pela Bíblia, certos animais, eles são chamados de serpente ou de cobra. Vamos ver aqui. No hebraico, a serpente se chama Nahash. Mas, quando nós colocamos o artigo Ha-Nahash, é uma serpente em especial. Ou seja, foi aquela mesma que tentou Adão e Eva lá no paraíso, lá no Gan Éden. Se trata de um animal específico e não simplesmente uma serpente comum. A palavra cobra em hebraico é tanim, mas quando nós colocamos o artigo e fica hatanim, então se torna a palavra dragão. Claro, dragão é uma palavra mais moderna. Mas hoje, em qualquer tradução em hebraico, quando vemos Hatanim, claramente a imagem que vem a nós é exatamente o dragão. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, Nahash, veloz. Essa palavra veloz, ela também pode ser interpretada, traduzida tranquilamente como voador. No caso aqui é a serpente voadora. Você conhece alguma serpente voadora? Se entendemos que no passado bíblico todo animal era chamado de serpente ou de réptil, fica claro aqui que está se falando de algum dinossauro da família dos pterossauros. Um pterodátilo, um pteranodon, enfim. Inclusive no Brasil, no Nordeste brasileiro, nós temos vários registros fósseis sobre os pterossauros. Continuando o versículo, e o Leviatã tortuoso, ou também sinuoso, tanto faz, e matará Hatanim, que está no mar. Estas palavras aqui eu já estou lendo, já estou transliterando do hebraico para a língua portuguesa, para você entender que o sentido dela é muito mais profundo. Algumas versões bíblicas, eles colocam a palavra dragão, mas está muito mal explicado, está muito mal traduzido. Então aqui eu estou mostrando para você como que está no original. E nós acabamos de ler um versículo profético que está falando dos fins dos tempos. E no livro de Apocalipse vai ficar mais claro o que nós acabamos de ler aqui nessa profecia. Ele segurou Hatanim, a antiga Hanahash, que é diabo, Melahim, Ha-Satã, e o prendeu por 1000 anos. Então parece aqui pelos versículos que está se tratando da mesma profecia, só que agora com explicações um pouquinho diferente. Na nossa Bíblia está o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E aqui eu já falei como que está na Bíblia em hebraico. Agora em Isaías nós vimos a palavra Leviatã. Quem é o Leviatã? Transliterando também podemos falar claramente Leviatã. Não tem muita diferença não. Leviatã, a Bíblia fala um pouco das características desse grande animal. Um animal aquático e que nas traduções modernas, provavelmente na sua Bíblia, estará a palavra crocodilo. Mas será que o Leviatã era um grande crocodilo?
Antes da gente ler aqui os versículos das características de Leviatã, alguém pode falar, mas Leviatã não é o nome de um demônio? Sim, de um dos maiores principados que Satanás tem, o Leviatã. São 4 principados, grandes principados, e o Leviatã é um dos maiores ou até o maior. Mas enfim, Leviatã também era um monstro pré-histórico, era um dinossauro. Vamos ver algumas de suas características. Podes tu, com um anzol, apanhar o Leviatã ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Então nós vemos aqui que esse animal é poderosíssimo. Poderia ser o Leviatã da família dos plesiosauros, mas é muito difícil. Nós vemos aqui uma característica impressionante. Da sua boca saem faíscas de fogo, ou como tochas de fogo. Essa história de sair faísca ou fogo pela boca, nós assistimos em vários filmes, desenhos até mesmo. Da onde que foi tirado isso? Da Bíblia. Porque esse animal, ele existia nos tempos bíblicos. Deus aqui está conversando com Jó, está mostrando para ele que a sabedoria que ele tinha não se comparava com a sabedoria divina, não se comparava com o plano de Deus para a vida dele, e Deus mostra as coisas que Jó jamais poderia saber. O animal ele conhece, as características do animal também, mas Jó não tinha palavras para saber como que se caçava, como que se apanhava um Leviatã, como colocaria anzol nele se era impossível, como uma espada poderia feri-lo, uma lança, se o seu corpo era tão forte. Você tem que ler o capítulo inteiro. Eu li apenas alguns versículos aqui. Um outro animal que nós temos, um outro dinossauro que nós temos na Bíblia, ele é o Behemoth, ou ainda em hebraico Behemoth, que na maioria das traduções bíblicas está a palavra hipopótamo. Mas as características do animal citado aqui no texto não tem nada a ver com o hipopótamo. O seu bioma é o alagadiço. Ele não está no bioma citado aqui, ele não tem as características desse animal. Vamos ver algumas coisas. Contempla agora o Behemoth que eu criei contigo. Olha, Deus falando aqui que foi junto com o homem, né? Andaram juntos. Que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos de seu ventre. Então, falando dos dinossauros, aqui fica fácil entender que seria um diplodocus, seria um braquiossauro ou um apatossauro, animais com essa característica. Vamos ver mais? Emudece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Ah, com toda certeza, né? Um animal muito grande que se destaca. Então nós vimos que há evidências científicas. Os homens das cavernas desenharam estes dinossauros. Eu coloquei apenas algumas fotos, mas existem muito mais. Além disso, nós temos pinturas, esculturas que mostram as evidências de que eles andaram com os seres humanos. Mas a Bíblia aqui mostra claramente no livro de Jó
que estes animais estiveram com o homem. E não podemos afirmar que eles foram extintos completamente. Sabemos que há animais que estão ameaçados de extinção, alguns desapareceram, então obviamente muitos desses répteis, eles também desapareceram. Mas existem muitos lugares no mundo, inclusive no Brasil, existem lugares que ainda não foram explorados. No mar, então, nem se fala. Então não podemos afirmar que eles desapareceram e estão extintos. Mas podemos afirmar que até o século XX foram encontrados carcaças em estado de putrefação, conforme aquilo que eu mostrei aqui. Bom pessoal, qual é o objetivo deste vídeo de hoje? De repente você achou muito interessante, gostou, mas sempre há pessoas que pensam o seguinte: mas então por que falar desse assunto se não tem nada a ver com a salvação? Mas é aí que tá, muitas pessoas não acreditam em Deus. E aí muitos teólogos, até para ficar bem com a teoria da evolução, eles acabam adaptando a Bíblia para essa ciência, quando na verdade é o oposto. A ciência tem que se adaptar ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a verdade. E muitas pessoas, quando conhecem a Bíblia de verdade, elas se convertem. Há pessoas que, assistindo um vídeo como esse, elas podem se converter, crer mais em Deus e crer também na sua palavra. Eu convido você a compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, espalhe essa mensagem a muitas pessoas, porque além de trazer um conhecimento, pode gerar frutos. Alguém pode se converter através desse vídeo. E no demais, eu quero ouvir a tua opinião. Deixa aqui no teu comentário o que você achou desse vídeo, qual o seu pensamento. Você gosta dos dinossauros? Você gosta desse assunto? Comenta aí a sua opinião, é muito importante para mim. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.